Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Vamos continuar aqui o vídeo. A mentira desse protestante, né? Infelizmente, são fundamentos de homens. Se são fundamentos de homens, então não tem a coluna que sustenta a verdade através da boca desses fundadores de igreja, certo? Porque é uma só fé, é um só batismo, é um só pastoreio. Ah, mas aqui eu estou denunciando a corrupção dos papas, tal, etc. São homens, cara. A Inquisição ali teve várias inquisições que os protestantes acusam que o catolicismo matou, tal, etc. Mas os batistas matou também, os luteranos também matou. Simples. Efésios 5:25, a Bíblia diz bem claro, que capítulo e versículo, que eu me baseio, eu sigo a Escritura. Que é uma só verdade, que é uma só esposa. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Vamos lá, né? Católico denuncia bispos do Nordeste e também neste vídeo os crimes dos papas. Eu sou o professor Ferreira, este é o seu canal de apologética, canal de defesa das escrituras, de defesa da igreja. Pois bem, é um católico praticante, devoto, fiel à Igreja Católica Apostólica Romana, faz denúncias graves de bispos, de párocos, e você vai ver tudo isso neste vídeo. E não bastasse, você vai ver também os crimes. Engraçado, esse protestante que ele se sente o especialista, como ele diz que o diácono João Vitor, ele é despreparado, mas foi debater com o diácono João Vitor, cara, passou vergonha. Para, passou vergonha para uma pessoa que está despreparada pela sua visão, tal, etc. Aqui ele está falando, católicos denunciam crimes da Santa Igreja. Claro, até eu, se eu souber algum bispo, algum padre fazendo cagada, fazendo o que não corresponde, que o fundamento dos apóstolos transmitiu, eu denuncio também. Porque, por exemplo, você pega esses padres que já foi denunciado, simplesmente, cara, vai preso e perde totalmente o respaldo de ser sacerdote. Por quê? Eles não foram introduzidos para isso. Foi para difundir e proclamar o reino de Deus a toda criatura. Certo? Simples. Esses bispos aí que o católico está denunciando, tal, etc., está de acordo que os apóstolos ensinaram? Está de acordo que o pastor universal ensinou a ponto de ser martirizado e pregado de ponta cabeça? Santo Estevão, martirizado? Não. Tem diferença. Não está vivendo, por exemplo, se os bispos ou um padre tal, etc., não está exercendo a qual função que foi transmitido. Por a impressão das mãos, como São Paulo diz para São Timóteo. Reaviver a chama do dom. Segundo Timóteo 6. Essa é a missão. Felizmente, cara, no mundo protestante tem cagada, tem pastor pedófilo, padre pedófilo, padre corrupto, pastor corrupto. Tem, cara, são homens. A igreja não tem culpa dos maus filhos que ela está dentro ali, escondida. Por exemplo, o joio, né? Simples entender isso. Aí o pastor vai usar um vídeo de um católico para degrinir a madre igreja. E esse é o propósito deles, né? Dos papas. Sem mais delongas, vamos às falas do católico e em seguida estaremos fazendo as considerações e apresentando os crimes de alguns papas. São muitos crimes, mas apresentando alguns, mostrando que de fato e de verdade a Igreja Católica não tem nada de Santa Igreja. Não tem, vamos ver então na escritura, o pastor Ferreira. Professor Ferreira, né? Vamos ver. Você pega em Efésios,
as suas igrejas que não tem nada de santa. Certo? Efésios, olha só. Quem disse isso aqui, olha só, 5:25. Marido, amai vossa mulher, diz, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui, olha só. Cristo, ele se deu, amou de tal maneira essa igreja. Atos após 20:28 foi constituído com sangue. Fundada com sangue. E Atos Apóstolos, ali também você vê ali como foi martirizado, como foi edificada com sangue a única esposa do Senhor Jesus Cristo. 26, ó. Olha só. Para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra. Por que a Igreja Católica ela é santa? Porque Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste a igreja. Por que a Igreja Católica é santa? Porque é coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3, por que a Igreja Católica é santa? Porque o fundador, a cabeça dessa igreja, Colossenses 2, é santo. Então, o seu corpo místico, que é a igreja, a esposa mística, é santa, porque o esposo é santo. E as almas dos justos que chegaram à perfeição, Hebreus 12:22-23, que se tornaram santos, que deram a vida. Hebreus 3, lembrar de vós que iniciaram a carreira. 1 Coríntios 1:2, seja mesmo imitador como sou imitador de Cristo. Então, não tem como. Agora me mostra um fundamento protestante, mais de 60 milhões de igreja. Cada um prega um Jesus diferente. Fundamento de homens. Qual é mais santo? O fundamento de homens ou o fundamento que vem do alto? Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16:15. Olha só. Para o professor não tem nada de santa. Para santificá-la pela água do batismo. Para apresentá-la a si mesmo. Toda gloriosa, pastor. Sem mácula. A igreja é santa. Pecadores somos nós. Sem ruga. Sem qualquer outro defeito. Semelhante, mas santa e repreensível. A missão da igreja é ser repreensível contra as mentiras. Até um bispo, tem católico denunciando, cadeia nesses bispos. Porque o Satanás, ele não pode, Mateus 16:18, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. O que é a malícia e a astuta do Satanás? Introduzir esses tipos de bispos pedófilos, padres pedófilos, essas heresias que você vê muito aí na rede social, esses padres que não seguem o celibato, esses etc., cadeia neles. Excomungado ainda. Porque não vive como São Timóteo está vivendo aqui, ó. 2 Timóteo, para o amigo professor. 6:6, ó. Por esse motivo, eu te exalto a reaviver a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Certo? Não te vergonhes, portanto, de testemunhos de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofro comigo pelo Evangelho, fortificando pelo poder de Deus. Olha só o sofrimento que Paulo tem pelo Evangelho, a obediência, o amor está introduzindo, ensinando o seu discípulo São Timóteo. Não se envergonhe do Evangelho. Simples. A primeira resposta que já está dada, e etc. Vamos embora para o vídeo. Santa Igreja. Vamos ao vídeo. Orgias nos seminários, é isso que está acontecendo nos seminários e mosteiros de Olinda e Recife. Se caso é um buraco de coelho, então assista esse vídeo até o final, porque tem muita gente envolvida. A degeneração é tanta que... Por isso que tá aí hoje em dia esse seminarista aí que, por exemplo, o cara não tem nenhum compromisso com Deus, o cara não tem nenhum chamado por Deus. Ah,
o seminário é um bom negócio, cara. Vou ter mordomia, vou ter regalia, mas não era bem assim antes, não, cara. Os apóstolos foram perseguidos, foram martirizados, cara. Não tem essa ideia, não. Nós tem que ir pro seminário quando tem um chamado realmente de Deus para edificar e resgatar almas para a glória. Não simplesmente vou virar seminarista. Não é modernismo, não, modismo, não, cara. Você vai para o amor do reino de Deus e pelas almas. Hoje eu vejo aí, hoje em dia, as santas missas sendo ferida. Padres trazendo música protestantismo, cantando lá na missa de Ramos, que eu vejo. Padre trazendo o protestantismo, colocando lá dentro da igreja, colocando música protestante. É música via sacra. Música de acordo com a liturgia. Simples. Se eu quisesse escutar música protestante, eu ia por um culto protestante. Show gospel, tem muitos aí. Simples, é simples entender isso. É isso que está acontecendo também. Porque a fumaça de Satanás está dentro da igreja, já entrou dentro da igreja. A teologia da libertação, o padre STL e essa cambada de esgoto que você vê hoje em dia aí. Que não vive a chama como São Timóteo está vivendo. A degeneração é tanta que o mosteiro de Olinda foi apelidado de Gaiola das Loucas. Mas Gaiola das Loucas, Olinda, Recife. Crimes hediondos são denunciados aqui. Crimes, orgias. Mas antes fosse só lá, em toda a arquidiocese de Olinda e Recife, comandada por Dom Paulo Jackson. Existem prints, imagens e vídeos íntimos de padres vazados e até hoje essas pessoas estão celebrando missas e não receberam nenhuma punição. Existem relatos de padres enviando mensagens pornográficas e se envolvendo com meninos mais novos e isso sendo abafado. E padres envolvendo-se com meninos mais novos. Pedofilia, crime de pedofilia. É um católico denunciando. Pelo ACB. E uma coisa muito interessante, viu o comentário que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, simples, pô. Esse tipo de padre, esses padres pedófilos, que o irmão católico está denunciando aqui, que o professor não está provando nada. Pegou um vídeo, tal, etc. Simples, pô. A Bíblia é bem claro. Padre pedófilo, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Bispos, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Corrupção, orgias, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Porque é o Espírito Santo que guia a igreja. Infelizmente, a igreja é santa, sem ruga, mas o povo é pecador. Simples por entender isso. Eu vim chamar não justo, mas essa classe de imundícia aí. Os pecadores doentes. Satanás, ele sabe que não pode destruir a igreja, mas ele tem poder para trazer heresias, para catar um padre que não tem vocação de padre e se tornar padre e fazer essa cagada que você vê. Eu conheço muitas coisas, tá? Seminários ali. Hoje eu vejo, o cabra fica não sei quanto tempo lá no seminário, quando se passa para o diácono permanente, depois se torna sacerdotes, tem etc, etc. Eu vejo, cara, não tem amor. Adianta que eu ficar no seminário, fazer teologia, fazer filosofia e vejo esses caras sentando o rei na igreja e não defenda a igreja. Olha só, os esgotos que a gente vemos de pastores. O único propósito, cara, seminaristas que está aí, tem a vocação, estude, se forme e conheça essa doutrina para combater aquele que contradiz, aquele que denigre, padre corrupto, padre pedófilo, seminarista, etc, etc, etc. Eu não posso falar o nome aqui, que muita coisa cai por terra. É brecha para os caras fazer vídeo.
Mas tem muitos padres sérios, cara. Muito. Como o padre Luiz Toro, que eu me inspiro muito. Etc, né? Padre Paulo Fado Ricardo. pelo arcebispo. Antes de tudo, você pode achar que expor isso vai escandalizar muita gente, mas sabe o que escandaliza as pessoas? Tá bom, vamos ver a visão do pastor. Já sabemos do que se trata, o vídeo dele. Porque é antibíblica e não fosse antibíblica, é antibíblica combatente das Escrituras. Paulo diz que os bispos precisam governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob sujeição. Logo, os bispos eram casados. O apóstolo Pedro diz, ou o próprio Paulo diz, que os bispos deveriam ser marido de uma só mulher. Logo, os bispos eram casados. O próprio Paulo diz que os casados não deviam separarem-se por muito tempo para que Satanás não os tentasse pela incontinência, a incontinência do desejo sexual que todo homem normal tem. Então, o celibato é uma doutrina satânica e diabólica que o próprio Paulo diz que os bispos eram casados e ele mesmo diz, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores ou espíritos enganadores. Aqui vamos calar sua boca, que isso é muito mentiroso, pastor. Que São Paulo está se tratando? 1 Timóteo 3, ali você vê os bispos, os diáconos, tal, etc. Simples entender isso. O celibato, visão do Ferreirinha, é maldito. Paulo, ele era celibatário. São Pedro abandona tudo para seguir esse ministério de celibatário. A profetisa Ana se guardou celibatária. Simples entender isso. Olha só, em Mateus 12, deixa bem claro. 12. Por isso que é muito importante você conhecer a Bíblia. Para você não cair nessas mentiras, dessas interpretações teniciosas, diabólica e fraudulenta desses doutores, divisores. Olha só. 19. 12, ó. Olha só que interessante. Porque há um eunuco que são desde o ventre de sua mãe. A eunuco torna-a dos tais pelas mãos dos homens. E a eunuco, a si mesmo, se fizeram eunuco por amor do reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Vocês não compreendem isso aqui. Tem pessoas que se fazem eunuco, se guarda, vivem uma vida de santidade, celibatário, etc, etc, em prol do reino de Deus, para assim, a verdadeira imitação de Cristo. Celibatário verdadeiro. Olha só, vocês não compreendem isso. Ó, é eunuco que são desde o ventre de sua mãe, certo? A eunuco tornados tais pelas mãos dos homens. E eunuco que a si mesmo se fizeram eunuco. Olha só, cara. Apocalipse 12, Apocalipse 14. Olha só. Ou 1 Coríntios 7, você vê ali como Paulo vai dando instrução, marido, que se guarde e tal, para Satanás não atentar, tal, etc, tal, etc. Olha só, 14, Apocalipse 14, 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Olha só. Virgens. São eles que acompanham o cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens, como primícia oferecido a Deus e o cordeiro.
Em sua boca não se achou mentiras, pois são repreensíveis. Olha só, cara. Esses protestantes, misericórdia, cara. Em Timóteo, que ele citou, né? 4. É só você ler o contexto, ó. 1 Timóteo 4:4, ó, 4:1, ó. O Espírito diz expressamente que o Espírito Santo está dizendo, está nos alertando, está nos ensinando que nos tempos vindouros, que é esse tempos vindouros? Essa atualidade agora. Alguns hão de apostatar da fé, ó, dando ouvido ao espírito embusteiro, a doutrina diabólica, ó. Que são esses que apostatou da fé e foram dar ouvido ao espírito zombeteiros, diabólico. O texto vai deixar bem claro, ó. Hipócritas de impostores. 4:2. Marcados na própria consciência com o ferreiro da infâmia, ó. Aqui vem vocês, ó. Proíbe os casamentos, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados como ação de graça pelos fiéis, pelos que conhecem a verdade, ó. Adventista sétimo dia, você não pode comer carne de porco. Ah, tem que guardar o sábado. Olha só, o pastor lá faz casamentos sem menos serão enviados. Porque tudo isso aqui é inspiração de outro espírito zombeteiro, doutrina diabólica, que não está engajada sobre a coluna sustentável da verdade. A Bíblia está falando de você, meu querido. Você não está vendo isso aqui? Proíbe casamentos, assim como o uso de alimentos. Claro que a gente vai... Os padres, eles proíbem casamento, sim. Casamento que não está sobre a visão do magistério. Esses casamentos hoje, homem com homem, mulher com mulher. Casamentos sem amor. Tem todo o contexto bíblico, cara. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável quando se usa uma ação de graça, porque se tornar santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ó, 6, ó. Recomenda esta doutrina. Que doutrina é a doutrina protestante? As apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Dos apóstolos. Os irmãos, ó, recomenda essa doutrina aos irmãos. Serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina, que até agora seguisse com exatidão. Tá entendendo? Aí o cara cata um vídeo católico, só blá blá blá. Isso a gente já sabemos, cara. Mas o que define o quê, cara? A coluna sustentável da verdade. Por exemplo, vamos catar aqui 10 médicos. Um fez a cagada. Todos são culpados? Não, cara. Por exemplo, protestantismo também tem pastor pedófilo. Só você pesquisar na internet. Você for lá na Mundial, você vê a palhaçada lá. Tá, esses dias tava aí a filha do bispo, estava se relacionando com um membro da igreja, tal, etc. É simples, entender. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Essa é a primeira resposta a esse mentiroso.